Vamos pensar aqui, mais de uma pessoa falou em direito, não é isso? Legal. Me fale uma coisa, o que um camarada que faz direito faz? Com o que ele trabalha? Com o que ele trabalha? Com pessoas, legal. Ela trabalha fazendo o que com pessoas? Hã? Resolvendo problemas das pessoas? Legal, beleza. Biomedicina, né? O que um camarada que faz biomedicina, com o que ele trabalha? O que ele faz? Hã? O que você acha que esse camarada faz no dia a dia dele? Você que quer ser. Ainda não sabe por quê? Não tem problema. O mais difícil é decidir. Agora eu te aconselho a descobrir o que ele faz, quanto ganha, onde vive, o que come, onde se esconde. Tá legal? É bom saber tudo. Tá legal. Pedagogia. O que faz quem faz pedagogia? O que é que faz? Trabalha com o quê? Trabalha com alunos? Tá. Olha só, gente. Quase todas as profissões, praticamente todas as profissões têm, aliás, praticamente não, todas as profissões têm um elemento em comum. Qual é o elemento que liga qualquer profissão? Pessoas, gente, em maior ou menor grau, concordam? Direto ou indiretamente. Legal. Agora eu gostaria de dar a indicação chave do nosso encontro de hoje. Do que as pessoas gostam? Do que as pessoas gostam? De serem bem tratadas, legal. O que mais que as pessoas gostam? O que mais que as pessoas gostam? Dinheiro, ok. O que mais que as pessoas gostam? Atenção, legal. O que mais que as pessoas gostam? Comida é boa, né? Tá ok. Ó, o que é que todo mundo quer? Quando você vai comprar um produto, um serviço, uma ideia, uma pessoa ou um local, aí tem mais algumas coisas que são produto, tá? Isso a mercadologia ensina pra gente. O que as pessoas querem? Elas querem algumas coisas aqui, ó. Quando você vai comprar um shampoo, quando você vai comprar um refrigerante, quando você vai comprar um passe para o cinema, quando você vai comprar um calçado, mais ou menos o que a gente quer é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, quando você procura um produto, um serviço, uma ideia, uma pessoa ou um local, que são todas as possibilidades de produtos, tem mais alguma coisinha, mas não convém, não é do nosso encontro aqui, não precisa ser passado agora, que aí são títulos do governo e tal. Elas querem o quê? Primeiro de tudo, toda pessoa que procura vai pagar em dinheiro ou de outro modo, que não seja dinheiro, porque algumas coisas não envolvem dinheiro, envolvem atenção, envolvem tempo. Elas querem a resolução de um problema. Então, quem é um bom profissional? É aquele que tem a capacidade de gerar na pessoa a percepção ou benefício de um problema resolvido. Essa é uma das coisas que todo mundo procura. Quem já foi a médico aqui? Todo mundo. O que você espera do médico? Que ele resolva o seu problema, que ele saiba exatamente o que você tem, se for com uma bezetacil, que dói para danar aquele negócio, né? Se for com, ou que seja com o que for, mas você quer uma pessoa, você aposta o quê? Que aquela pessoa é capaz de descobrir o que você tem e fazer o que com você? Te dar o restabelecimento da sua saúde, a resolução do seu problema. É isso que eu espero de um médico, de uma médica, sempre. Então, o que é um bom médico ou uma boa médica? É aquela ou aquele que gera o resultado que eu preciso. Legal. Do que as pessoas vivem? Quando elas vão se valer de um profissional, de uma empresa, de uma marca, de um produto, de um serviço? Elas vivem da experiência. Então, quando você vai procurar alguém, algo, um produto, um serviço, nós vivemos da experiência. O que é a experiência? É aquilo que a gente, ao passar por algo, tem a percepção. Por exemplo, alguém já foi a algum parque de águas aqui? Um parque temático, parque com brinquedos? Um dia assim nesses locais? Seja de água, seja de brinquedos mesmo, de roda gigante, carrossel, brinquedos mais radicais, tirolesa. Já foram a um local assim? Já foram?
Alguém teve uma experiência legal? Quem teve uma experiência legal? Já teve? Onde você teve uma experiência legal? Na onde? Em qual local que você foi que foi legal? Qual o nome do local? Na Cidade das Crianças. Você passou na tirolesa? Não. Foi no observatório? Viu o hipopótamo? Foi no parque aquático? Legal. Maravilha. Valeu a pena? Valeu? Você gostou? Legal. Quanto você pagou? Eu não lembro. Mas mais ou menos. É porque Era um pacote. era um pacote, era com a minha sala. Legal. Quanto ficou? Eu realmente não Uns 10, 20, 30, 50 reais? Por aí? acho que, né? Uns 50. Tá. Joga 50. Valeu a pena gastar essa grana? Valeu. Você recomendaria alguém? Recomendaria? Você teve o quê? Uma experiência positiva. Não é isso que nós procuramos com empresas, produtos, serviços, seja qual for a área. Então, quando você fala que uma farmacêutica tem a mão leve, é o benefício que ele gera. Quando você vai lá e compra um sabão em pó de uma determinada marca, você espera que ele gere um benefício para você. Quando você vai ser atendido por uma esteticista, quem falou estética aqui? Você? O que você espera? Quando você vai no odontólogo, quando você vai se valer do serviço de um biólogo ou de uma bióloga, quando você vai se valer do serviço de um pedagogo, de uma pedagoga, você espera ter uma experiência positiva. Percebem isso? Então, qual é o parâmetro de um bom profissional? É aquele que esteja na profissão que estiver. Então, não tem uma profissão melhor ou uma profissão pior. Não existe isso. Não tem, isso não existe de verdade. Tem profissionais que são capazes de, lembra que eu falei para vocês? Gerar mais ou menos valor. Agora veja o momento que vocês estão. Eu vou chutar a média de idade de vocês, tá? Me ajuda aqui, né, professores? 16, 15, 16, 17 anos? 17, né? Eu sei, deve ser até 17, porque eles estão na saída, né? Estão na saída. Talvez por um momento, talvez um ou outro com 16. É isso, né? Porque às vezes eu pego eles na saída lá com 17 para 18. Legal. Bom, vou contar uma coisa para vocês. Talvez o mundo seja bem maior do que a tua percepção que tem hoje. Mas a gente, pelo acesso à tecnologia, pelo acesso à informação, pela fase que a gente se encontra, a gente já tem formulado, e vocês devem ter isso, uma visão de mundo. Vocês devem ter respostas para quase tudo, sabendo ou não sabendo aquilo. Qual é a grande questão? Como você gasta o seu tempo atualmente? Se você souber, veja, eu fiz o meu doutorado, trabalhando, com criança pequena em casa, sem afastamento. Eu tinha um dia de afastamento, que era o dia da viagem, peguei a sexta-feira, eu me dediquei ao meu doutorado 3 horas por dia, todo santo dia. Feriado, cansado, com sono, doente, com obrigação, sem obrigação, momento de estresse, momento sem estresse. Eu peguei 3 horas por dia. Eu entro 8 horas no meu trabalho. Das 5 às 8, um pouquinho menos, e aí em algum momento durante o dia, eu me dedicava a ele, certo? Eu dava 3 horas, eu estabeleci. Eu primeiro me paguei. Eu primeiro tirei, olha, pode acontecer tudo no meu dia, mas essas 3 horas são, para mim, sagradas. Assim eu fiz um doutorado. Verdade ou mentira? No meu caso. O caso que eu falei há pouco. Tá carregando, mas tá bom. aparece um monte de notícias. Então tem, tá? Depois vocês pesquisem mais. Uma indicação para você chegar em casa hoje e fazer. Pega uma folha. Divida em 7 partes. 7. Coloque todos os horários. Fixe um horário que você vai escrever assim, ó. Projetando o meu futuro. Dedique-se aí 1 a 2 horas por dia, todo dia. 1h30, se você está sem hábito. Para estudar para o Enem. Para pesquisar o curso que você quer fazer. Para pesquisar os locais que oferecem, quais são os requisitos, quanto ganham, se tem ou não concurso, se a área pública é melhor, se a área privada é melhor. Quais são os requisitos? Se você se dedicar 1h30 por dia, é óbvio que depois de um tempo você vai sentir necessidade demais.
Mas 1h30 por dia, você começa a dar um passo em prol de algo que as pessoas não têm uma percepção. A hora que você piscou, eu lembro muito bem, gente, isso está nítido na minha cabeça. Uma vez eu tomei uma bronca do meu pai. Ele olhou bem para minha cara e disse assim: Fábio, você já tem 18 anos. Aí eu pisquei. Anteontem cedo. E eu falei: caramba, eu passei de 18 para 44. Presta atenção. Presta atenção. Ainda nesse ano vocês devem, ou entre esse ano e o próximo ano, vocês entram numa faculdade, numa universidade. Certo? Em 4 ou 5 anos depois, você já vem uma fadinha. Tem uma fadinha maravilhosa. Alguém conhece alguma? Já viram uma fadinha de verdade? Já viram uma fadinha? Ela vai vir, né? Vem até você e diz assim: tcharam! Você já é profissional. Resolva os problemas da sua profissão. Com 21 a 22 anos, pimba! Você já tem um diploma e as pessoas acham que você tem que dar solução para elas. Assim como um médico, assim como um biólogo, assim como um turismólogo, assim como um engenheiro, assim como um esteticista, assim como um advogado, assim como qualquer outra profissão. Percebe? Agora, com 21 a 22 anos, você está o quê? Em formação de visão de mundo ainda. Eu me considero, com 44 anos, com doutorado nas costas, com livros nas costas, eu não tenho ideia de quantas palestras eu já fiz na minha vida, eu não tenho ideia de quantos problemas eu já enfrentei profissionalmente. Eu estou falando o seguinte: eu já enfrentei problemas que eu jamais imaginava, eu não estudei para aquilo. Vou dar um exemplo para você, vou dar um exemplo simples na minha profissão, da pessoa dizer assim: tentei me matar. Eu estou morrendo de fome. Como é que eu faço para poder estudar e não morrer de fome? Eu sofri assédio moral. Professor, eu estou sozinho no mundo. Não tenho mais pai, não tenho mãe, não tenho mais ninguém. E nenhuma bolsa para me sustentar aqui. Eu estou numa situação e eu quero continuar. As situações da vida que a gente tem mais preocupação, geralmente elas não se concretizam. Aquilo que você fica se martirizando não se concretizam. Porque os problemas de verdade, eles vão aparecendo sem que você projete. Então, a gente não precisa ter medo do futuro. Não precisa ficar pensando no que vai ser difícil, que vai dar de problema. Isso é irrelevante. Mas a tua capacidade de olhar situações e pensar em como resolvê-las é relevante. Então você vai, por exemplo, às vezes numa farmácia, o cara te atende como? Rápido, com mau humor, sem interesse. Você vai... que outro lugar você vai? Você vai comprar uma passagem de ônibus, a pessoa às vezes não olha nem na tua cara. Nem bom dia, nem boa tarde, nem vai se lascar. Não é assim que funciona a coisa? Você vai, sei lá, numa festa, o camarada não se dá o trabalho de perguntar se você gostou dela. Você vai num restaurante, a pessoa não faz o que tá bom, gostaria de mais alguma coisa, tem alguma coisa que faltou por aqui. O fato é que muita gente trabalha, mas muita gente é igual a muita gente. Você não tem grande diferença. Agora vejam, tá? Me perdoe o exemplo aqui, não é para ser deselegante nem desagradável com ninguém, tá? Mas supondo que esse nosso camarada fosse escolher uma das 4 moças para namorar, tá certo? Supondo, tá? Uma das 4 moças para namorar. Elas são iguais? Biologicamente elas são rigorosamente iguais, não é isso? Elas têm o que toda moça tem na média, não é assim? É assim que a gente escolhe? Se fosse assim, as 4 são iguais, ele pode levantar e escolher quem? Ela. Por quê? Está mais perto, dá menos trabalho, é só juntar as cadeiras, ó. Aquela lá está muito longe, dá muito trabalho chegar lá. Se elas fossem iguais. Mas elas não são iguais. Ele vai escolher quem? Aquela que tiver um perfil mais próximo daquilo que para ele é legal. Então, quando você vai pensar, pensa comigo. Você vai pensar em comprar um shampoo. Quantas marcas de shampoo você conhece? Quantas marcas de sabonete você conhece? Quantas bandas ou cantores existem aí fora? Quantos times de futebol? Quantas profissões existem aí fora? Percebe? Você não vai escolher qualquer uma. Mas quando você escolher uma, vamos pensar que sejam marcas de shampoo. Tem mais de 4 marcas de shampoo numa prateleira de mercado? Tem mais de 10? Tem mais de 15? Tem até bem mais do que isso, não é? Você vai escolher quantas? Uma.
Pegou uma, legal. O resto fica onde? Na prateleira. O camarada que vai servir do seu trabalho, acontece o quê? Acontece o quê? Ele tem opções. Então, se você não for distintivo, você fica na prateleira. Percebem a diferença? Conseguem entender isso? Eu tenho alunos aqui na Unesp. Eu tenho alunos que eles saem direto para o mestrado. Eu arrisco a dizer que eu tenho um aluno que, se ele prestar o doutorado direto, ele tem chances de entrar. Doutorado direto, sem especialização, sem mestrado. Que é possível fazer, tá, gente? Eu arrisco a dizer isso. Mas o camarada é um cão de guarda incansável. Ele tem foco, ele é aqui, ó, papá, ele vai em cima da coisa. Então veja, gente, na vida o que você vai fazer? Energia. Joga energia na coisa. Sem energia, nada se movimenta. Segundo, você fala, vou parar agora, porque eu vou estudar, vou me preparar, legal. O mundo não para lá fora. Dá para fazer tudo. Só que a gente se ocupa mais em dar desculpa para as coisas que não acontecem, justificar por que as coisas não acontecem. Meu nome é Tainá, eu queria saber sobre a minha escolha. Será o melhor para mim profissionalmente? Fisioterapia. Tá legal. Ó, você quer saber se o curso de fisioterapia é um bom curso? É isso que você quer saber? Tá. Olha, eu tenho um pouco de preocupação de falar sobre áreas, mas eu tenho uma opinião sim sobre fisioterapia, sobre a maioria dos cursos a gente conhece mais ou menos a lógica. Você gosta de fisioterapia? Você sabe o que no caso uma fisioterapeuta faz? Tá legal. Qual é o problema de algumas profissões? Problema, depois eu vou te falar a parte boa e a parte ruim. O problema de algumas profissões, que elas são massificadas, ou seja, tem muita gente, é que você, dependendo do que você fizer, o valor unitário é pequeno. Certo? Então tem várias profissões em que, se você for, por exemplo, pegar atendimento de massa, ou seja, você precisa de muita gente para fazer aquilo, paga-se pouco. Então tem várias profissões que são assim. A fisioterapia, assim como outras profissões, ela tem dois lados. Esse lado ruim, se você pegar o elemento da massa, ou seja, o que é comum da atividade, isso não é só fisioterapia não, tá? Ela não paga muito, não paga muito. Alguns, por exemplo, sessões, você vai fazer, por exemplo, sessões para a prefeitura, você vai pegar plano de saúde, não pagam muito. Mas, se você tem especialidades, você faz a sua faculdade, e aí você pega ramos de especialidade, paga bem. Segundo ponto que você tem que pensar, onde você vai atuar? Em locais que você tem uma grande oferta da mesma coisa, paga-se menos. Em locais que às vezes você vai ofertar aquilo que é mais básico da profissão e você tem pouca oferta, você pode cobrar a mais, tá? Então assim, via de regra, eu conversaria com profissionais, eu olharia o mercado, eu olharia concursos, eu olharia em sites que oferecem vagas para esse profissional, fora do setor público também, ia dando uma olhada em valores. Mas eu te diria assim, ó, você sabe falar russo? Sabe ler em russo? Não falar, ler. Você sabe ler em russo? Não. Japonês, coreano, inglês, francês. Sabia que dá para você pesquisar? Uma coisa que eu indico aos meus alunos. Vá no Google Tradutor, pegue palavras-chave, sai do tradutor, vá para a internet, vá para o Pinterest, vai para outros e procure o que está se fazendo de novo aí fora. Então assim, ó, muita coisa que tem, nós já temos muita coisa acontecendo aqui, mas tem muita coisa que as pessoas fazem lá fora que nós não sabemos. Então, quando eu falo em você ofertar alguma coisa distintiva, você não precisa necessariamente criar, você pode adaptar ideias que já estão por aí. Por exemplo, eu uso muito uma ferramenta chamada Flipped Classroom. Minhas aulas, muitas delas são baseadas na metodologia do Flipped Classroom. Alguém tem alguma noção de inglês aqui? Flip, né? Não é isso? Flip é virar, flip. Classroom, sala de aula. A gente faz uma tradução livre, assim,
A gente chama assim de sala de aula invertida, não sala de aula virada, senão dá ideia de bagunça, né? Que é o seguinte, eu parto de um problema e o aluno vai aprender algumas coisas sobre a teoria partindo primeiro de um problema. É um método que dá muito certo para mim em sala de aula. Eu fui pesquisar esse método e descobri fora da minha língua. Não quer dizer que a gente não tenha, não seja bom. Então, especificamente para a sua área, é uma boa escolha? Depende do quão boa você for. Depende do local que você estiver. Depende da tua energia para trazer algo que as pessoas queiram ter uma grande ansiedade. Sim. Se você for igual à média, trabalhar com energia em nível médio ou baixo, não vai rolar não. Respondi a sua pergunta? Mais alguém? Eu queria saber se é verdade. Seu nome? Meu nome é Jane, eu queria saber se é verdade que em medicina você consegue emprego em qualquer lugar. É uma boa pergunta. Sim e não. Sim e não. Assim, ó. Quanto mais raro um profissional, maior a oferta. Certo? Então, a primeira pergunta é sim. A medicina não é uma área que ainda esteja saturada de profissionais. Há uma carência muito grande. A nossa taxa de proporcional de profissional por média da população ainda é baixa para a medicina. Então, a primeira parte da equação é sim. Então, tem um mercado muito amplo, assim. A outra parte da resposta é não. Depende do quão bom você é profissionalmente. Tem profissionais que têm uma colocação, mas se não atuarem de modo bacana, vão ficar à deriva. Você entende? Eu não tenho noção de tempo. Estou olhando no teu relógio. São 9h20, é isso? Tá certo? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Gabriel. Queria saber se as drogas, mais especificamente a cannabis sativa, atrapalham a vida acadêmica. Tá. Ó. Vamos entender o seguinte. O que atrapalha a vida acadêmica? O que atrapalha a vida de um profissional? Tudo aquilo que tira ele do norte e não deixa ele ser capaz de fazer o que tem que ser feito na qualidade que ele precisa. Certo? Maconha, álcool, amizades, uso do celular. Dependendo da forma que você usa, sem dúvida. Sem problema. Dependendo da forma que você usa, não. Só que tem um problema. Só que tem um detalhe. Primeira parte da pergunta é: tudo aquilo que tira do prumo te deixa incapaz de fazer. Eu tive um amigo, tenho um grande amigo de infância, que o pai dele era muito rico mesmo, sabe, daquelas famílias assim, muito ricas. E ele perdeu tudo. E eu vou te explicar como ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo indo pra noite, bebendo, mulherada. Mas o problema não foi beber, porque ele tinha muito dinheiro, ele podia pagar a bebida e o dinheiro. O problema é que no outro dia, na segunda e na terça, ele estava tão ruim que ele não conseguia trabalhar. Você entende? Então tudo aquilo que te tira do prumo não é bom. Agora, eu vou te falar especificamente sobre drogas. Você sabe qual é o problema da droga? O roubo, às vezes você pega uma coisa, na brincadeira, roubou uma placa de trânsito, levou. Sabe qual é o problema? Você vai lá e você é preso. Quando você é preso, você tem o quê? Uma ficha criminal. Por exemplo, vários concursos públicos você já não vai prestar, porque eles te exigem antecedentes. Você entendeu? Então qual é o problema? Eu não estou nem te falando de que altera, de neurônio, de questão social, não estou nem te falando disso. A escolha é tua. Mas toda escolha que a gente faz gera um conjunto de consequências. Você entende? Se você puder bancar as consequências de algo, ok. Se você não puder bancar aquilo, aí é problema. Então, assim, é um problema? Sim e não. O celular pode estar no mesmo patamar. Você está aí com 4 horas no celular. Você vai deixar de fazer as coisas? Vai gerar problemas. Você está 6, 7 horas no celular. Quer ver? Cadê meu amigo da pesquisa? Eu esqueci o nome porque a minha idade já não permite, tá? O celular já é considerado, o uso excessivo do celular já é considerado uma doença. Alguém me ajuda aí, qual é o nome da doença gerada pelo uso excessivo do celular? Eu perguntei isso na quinta-feira, olha a idade, que é a minha cabeça como é que tá. Alguém procura, por favor, o nome aí da doença gerada pelo uso excessivo do celular. Não tem problema, não, fique tranquilo. Não é essa a questão. O que eu estou querendo dizer é isso. Não estou nem falando de ser ilícito, eu estou falando que isso te tira do prumo.
Simples assim. Você deixa de fazer o que você tem que fazer. É a droga, é a bebida, a amizade errada, a tua energia concentrada na coisa errada, tudo te tira do prumo. Se você pode suportar isso, beleza, senão não. Não tem aí o nome? Qual é o nome? Vamos lá, próxima pergunta. Eu respondi a tua pergunta? Meu nome é Ana Carolina, eu gostaria de saber, tendo em vista o mercado de trabalho atual, é melhor você estar na administração pública ou na privada? Tá bom. Melhor em qual sentido? Vamos lá. Quer me dizer alguma coisa ou quer que eu fale em geral? Não, no geral. Tô indo... Tá. Você fala trabalhar para o setor público ou trabalhar para o setor privado? Tá. Não é a administração de empresas, né? Não, eu tô indo dos dois. Setor público e setor privado. É isso? Tá bom. Ó, o melhor depende muito do que você quer da tua vida. Mas vamos falar de características. Certo? Qual a vantagem do setor público? Quando eu prestei o concurso, eu pensei, legal, passei, né? Agora eu trabalho para o governo, vou fazer nada. Olha, gente. Ai, que saudade do setor privado. Então, assim, primeira coisa, assim, não, brincadeiras à parte, não, o teu trabalho é sério. A gente trabalha muito como qualquer área. Então, assim, qualquer área você trabalha muito. Não tem área que você não trabalhe. Tá certo? Dá para levar mais ou menos nas áreas? No setor público, no setor privado dá para levar mais ou menos. Só que o negócio vai reverberar. Vantagens do setor público. 1. Estabilidade. Certo? 2. A média de salários é uma média bem legal. Não é uma média ruim, não. Uma média boa. Vantagem do setor privado. Vantagem do setor privado. Você tem a possibilidade de criar, de sair de um local para outro e arriscar mais. Porque se de repente você não está satisfeito, você pode sair. Quando você está no setor público, para você trocar por um privado é mais difícil, porque você tem aquela percepção de segurança. Certo? Essas são as vantagens do setor privado. Desvantagens do setor privado. Geralmente os recursos para você ter manutenção de estruturas não são das melhores. Geralmente você tem limitação para fazer uma série de coisas, às vezes você não pode criar algumas coisas que você depende de regras, de normas, de abertura de concurso, de abertura de edital, de uma série de coisas. Você tem um poder limitado, porque muito do planejamento você não tem a capacidade de interferir sobre aquilo. Certo? Essa é a primeira parte. Vantagens e desvantagens do setor privado. O setor privado tem como desvantagem, o que, a meu ver, é uma desvantagem, ao mesmo tempo é uma vantagem. Depende da sua postura. Você não tem estabilidade. Se você gerou resultados, você tem um emprego. Não gerou, você perde. Então, se você gera resultados, é uma vantagem estar no setor privado, que você pode alçar outros voos. Segundo ponto, de desvantagem do setor privado. A maioria das áreas tem muita gente. Certo? Então, você tem que ser distintivo. Se você é distintivo, é bom. Se você é a média, é ruim. Percebe? Você me pergunta assim, qual que eu escolheria? É isso que você quer saber? Qual seria a minha escolha? Só para ter uma noção. Qual seria? Tá, a minha escolha. Eu vim do setor privado, eu não vim do setor público. Eu trabalho há 6 anos no setor privado. Certo? No setor público. Eu vim do setor privado. Eu acho que depende muito da característica que você tem. Então, assim, se você consegue pegar alguma coisa que te sirva bem, assim, se você consegue viver bem com o risco, se você quer ir para cima, o setor privado é bem legal. Ele é bem legal, ele traz vantagem, ele traz possibilidade de crescimento, ele traz possibilidade de você mudar de uma cidade para outra. O setor público te amarra muito a uma cidade, porque você não tem possibilidade de se deslocar. O setor privado é bem legal nesse sentido. O setor público é bem legal no sentido que você, todo mês, seu salário vai estar lá e geralmente é um salário legal. Você entende? Então, assim, se eu te disser a minha experiência, não vai servir para você porque eu não vivo na tua pele. Eu não sei qual é o teu anseio. Então, é uma questão, assim, muito própria. Muita gente procura o setor público como se fosse, assim, a minha tábua de salvação. Trabalha-se muito no setor público. Trabalha-se muito. E um detalhe, assim, muita gente não sabe, o que você faz hoje pode, daqui 4 ou 5 anos, você ser cobrado se você fez uma coisa errada, porque tem órgãos de fiscalização.
Percebe? Então, assim, muita gente acha que é um paraíso no setor público. Não é um paraíso. Você trabalha pra caramba, você é cobrado pra caramba. No setor privado também. Então, assim, eu não vejo vantagem de uma ou de outra, eu vejo característica. Eu gosto, muito. Mas eu sinto muito, por exemplo, falta disso aqui, ó. A minha natureza, eu adoro fazer palestra, eu adoro trabalhar com curso, e eu tenho muita dificuldade para sair. Eu não posso sair e cobrar isso lá fora. Eu posso sair e vir aqui, ó. Eu não cobro nada e faço com o maior prazer do mundo, venho 10 vezes se me chamarem. Mas eu não posso sair, então, para mim é um limitante, você entende? De um lado eu ganho muito bem, graças a Deus, não posso reclamar, não é uma fortuna, mas eu não posso reclamar, eu ganho bem. Mas de outro, eu tive que abrir mão de uma coisa que eu gosto bastante, que é ter essa possibilidade de iniciativa. Então, eu olharia o seguinte, qual é a tua característica, o que te serviria melhor? Se você for boa naquilo que você faz, as duas áreas te servem, você vai poder escolher. Foi pesquisado aqui sobre os problemas do celular. Chama? Nomofobia, né? Tá. O problema pelo desconforto, angústia, necessidade da incapacidade de acesso à comunicação através de aparelhos. Tá ok? Nomofobia. O uso celular já é considerado um problema de saúde pública. Quem mais tem uma pergunta? Meu nome é Maria Fernanda e eu queria saber quais são os requisitos necessários para me ajudar na escolha do curso. Os requisitos necessários para você escolher um curso? Primeiro, você quer saber assim, como eu faço para escolher, né? Tá. Primeiro, procure mais de uma profissão, um conjunto delas. Umas 3 ou 4 ou 5 possibilidades. Não feche na primeira. Segundo, analise quais são as atividades que aquele profissional faz. Terceiro, analise como é que está o mercado para esse profissional, quanto se paga para ele, quais são as possibilidades de carreira. Por exemplo, a gente pega o turismo. Muita gente acha que turismo é viajar. Tá? Eu não vou fazer propaganda, eu até procurei me manter o máximo de isento até agora, porque às vezes você fala, poxa, veio um cara para falar, vender o peixe dele. E às vezes eu me queixava de gente que vinha só para fazer isso. Tá? Mas eu queria só dar um exemplo dessa área, acho que é o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, tá? No turismo, você tem a possibilidade de trabalhar com eventos, alimentos e bebidas, você tem a possibilidade de trabalhar com transporte, você tem a possibilidade de trabalhar com meios de hospedagem, você tem a possibilidade de trabalhar com lazer, o turismo, ele congrega, eu acho que quase 200 possibilidades de colocação profissional. Então, eu começaria a ver quais áreas, e aí eu começaria a ver, o quinto elemento é, o que essas pessoas fazem? Eu visitaria. Sentaria, conversaria com alguns profissionais, mas escolha bem, porque tem gente que só serve para desanimar, tá? Um só não é uma boa ideia, uns 2 ou 3. Quer fazer estética? Vá numa clínica de estética, eu lembro que você falou que queria fazer estética, né? Vá numa clínica, veja quanto ganha, o que é que faz, onde tem, quais são as novidades da área. Então, assim, interesse-se pela área. Depois, sexta coisa, onde ela é ofertada? Sétima coisa, quais são os requisitos para a entrada? Qual a pontuação que eu tenho? Qual a nota de corte que eu tenho que ter? Quais são as matérias que eu tenho que estudar? Então eu começaria por aí, eu fazia um planejamento nesse sentido. Até um dia, se vocês quiserem, se o José quiser, né, se quiserem, eu posso vir aqui um dia, trago uma ferramenta, ajudo vocês a projetarem isso. É uma coisa de 40, 50 minutos, se um dia quiserem. Aí. O Fábio, Oi. em nome da gestão e de toda a equipe escolar, nós agradecemos a Eu que agradeço. Esse momento, né, que é muito especial e único. E recebo o mimo da nossa escola. Eu agradeço. Da Vitória. E contamos sempre com a sua parceria. Fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Pessoal, depois nós vamos estar com uma gravação e vai ter mais alguma coisa sobre isso. O Fábio já se colocou à disposição para vir fazer esse teste vocacional, seria mais ou menos isso? É mais um direcionamento de carreira, dá para fazer um... de carreira que eu acho que é brilhante. Dá para fazer. Ele tem, sabe fazer isso. Nós vamos marcar, beleza? Amanhã. Agradecer vocês pelo respeito, pelo carinho, tudo que vocês se comportaram muito bem. Agora vocês têm intervalo. Muito obrigado.